Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, você que sintoniza a TV Canção Nova, é o Manhã Viva chegando até a sua casa. 6 de março, gente, tá passando o tempo, hein? O que é que você tá fazendo da sua vida? Tá aproveitando ela direitinho, com responsabilidade, entregando ela ao Senhor, ajudando as pessoas? Vamos fazer uma revisão de vida, inclusive começa hoje a Quaresma, um tempo muito perfeito e propício para a gente fazer uma revisão de vida. Se você começou um ano meio atropelado, ainda dá tempo, viu? Dá tempo de você fazer as contas, refazer as contas. É um tempo muito bom de entrar dentro da gente e a gente, assim, acertar o caminho, tá certo? E hoje também tá tendo o lançamento da campanha da fraternidade em Brasília. Este ano o tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Políticas públicas, o que é? O Manhã Viva hoje vai te explicar. Hoje também é dia de quarta-feira de cinzas. Você já participou da Santa Missa? Se não, ainda há tempo. Liga na sua paróquia e pergunta qual o horário da sua missa. Porque hoje é obrigatório, sim. Mas quarta-feira, sim, obrigatório para todo fiel católico. Tá bom? Você já foi à missa, Rafa? Bom dia. Foi, bom dia. Já pegou as cinzas? Já. Pro programa não teve como ficar, né? Mas eu já fui à missa, já fiz a minha meditação e tô ainda, né, aprofundando nesse... Já tá preparado pro jejum? Já tô preparado. Hoje, dia de jejum obrigatório, tá, gente? Também não é assim, claro que tem as exceções, leia direitinho. O padre também vai nos ajudar a entender isso, com certeza. Nós estamos já aqui no estúdio com o padre Moisés Júnior. Ele é assessor da campanha da fraternidade da Arquidiocese de Aparecida. Ele vai nos ajudar a entender o tema deste ano, políticas públicas. Bom dia, padre, seja muito bem-vindo. Bom dia, Manhã Vida, bom dia, Renata. Bom dia, meu querido irmão. Muito obrigado pela acolhida. E antes de entrar no ar, ele dizia, Renata, não é que a igreja está fazendo política partidária, não. Tá? A igreja até quer convidar os fiéis a se inserirem mais na sociedade. É isso mesmo, padre? Isso mesmo. Nós precisamos ser a voz de Deus, né? Nessa sociedade. Precisamos ser esta voz que grita, que clama pela justiça, pelo direito, né? Onde todos nós temos. E agora, para começar, para a gente traduzir um pouquinho, porque é um bicho... Política pública, a pessoa já arrepia, né? Política pública, padre, o que é? Muito bem. Nós sabemos que existe a política partidária, né? Como nós, o ano passado, acabamos de ir nas urnas para poder eleger os candidatos. Mas a igreja quer trabalhar em outro sentido. Políticas públicas. Isso significa que todos nós somos políticos. Nós que temos uma convivência, um relacionamento comunitário, nós que vivemos dentro de uma sociedade, isso é política, né? Quando a gente fazemos o bem, a justiça e assim por diante. A igreja quer trabalhar com esse tema esse ano, porque todos nós, como vai dizer o lema da campanha da fraternidade esse ano, serás libertado pelo direito e pela justiça, né? Que é tirado do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 27. Todos nós temos esse direito. Todos nós temos um direito de ter um bom saneamento básico, né? Uma boa saúde, uma boa educação e assim por diante. Que está previsto na Constituição Federal. E a política pública nada mais é, como o senhor já falou, né? Do que programas para solucionar o problema da sociedade. Mas, às vezes, a gente esquece, né, Rafa? Exato. A pessoa tem... Justamente a campanha desse ano vem esclarecer, na minha opinião também, padre, a pessoa aprofundar aquilo que ela tem direito, né? Você tem direito de saber o que você tem direito, né? Então, é importante de você, então, se aprofundar, né? Se aprofundar e, por isso, obviamente, lutar por isso, né? Então, a gente sabe, existe uma porcentagem, a gente sabe que muitas pessoas passam fome. Tem muitos necessitados pelo mundo. Então, de que forma eu vou ajudar? De diversas formas, seja uma contribuição, né, ou seja numa ajuda solidária. Cobrando o governo. Seja cobrando... Exato. Então,
exercendo o meu papel de cidadão e de lutando também pelas pessoas mais frágeis. Tem né, pouca padre? gente que sabe que tem audiência pública antes de se criar um projeto, né? Então, fala aí, padre, é importante as pessoas saberem, porque assim, tá, se cria um projeto lá para aquela cidade, vamos Projeto de supor, lei, né? um projeto governamental para solucionar um problema de saúde. O senhor pode me corrigir aí, tá bom? Sim, tá certo, isso mesmo. Até agora, o senhor vai me corrigindo. Então, tem um problema lá, vamos supor, numa cidade de dengue, né? E aí o governo local resolve ter um projeto específico para aquela cidade. Mas ele vai lá e resolve sozinho, não escuta o povo. A igreja esse ano quer alertar o pessoal que fala, peraí, esse governo tem que escutar o povo. É isso? Com certeza, Renata, é isso mesmo. A igreja, ela quer que nós criemos essa consciência de participarmos da política que existe na nossa cidade. Como você disse, né? Nós temos os conselhos. Temos o Conselho da Saúde, do Meio Ambiente, da Educação. E se a gente for analisar e for ir nesses ambientes, não vai ter muita gente participando. Então nós, cristãos, precisamos estar inseridos. É claro, muitas vezes a gente questiona, olha, os poderes públicos não faz isso e aquilo, mas a gente... Será que a gente também está inserido? Será que a gente está participando? Será que a gente participa dos conselhos que existem na nossa cidade, no nosso bairro? Para a gente dar o nosso feedback, para a gente dar aquilo que a igreja ela pensa nesse sentido. Então a gente precisa ser a voz de Deus também nesses ambientes aí. Será que as pessoas sabem onde é que fica a Câmara de Vereadores da sua Às cidade? vezes nem sabem, né? Participar Sim. de uma sessão Tem que... ali, exatamente. interessante. E aí as pessoas confundem política, que é essa política de acompanhamento, de criação, que é uma política, e a política partidária, né? Que é a criação de partido, eu sou de partido X, que não é isso, né, padre? Certamente, não é isso. É o que eu disse, é o que a gente tem que colocar em prática, né? Não é ter esse preconceito, né? Isso. Com esse tema da campanha da fraternidade desse ano. Não pensar em políticas partidárias, mas sim, político, como eu disse, todos nós somos seres políticos. E a gente, então, tem que estar inserido aí também na sociedade, porque essa é a missão do cristão. É importante rezar, tem também de espiritualidade, sem dúvida, mas a gente também tem que ir na prática, né? Tem que ir no meio do povo e ser a voz de Deus aí. Sair da igreja e participar, né, padre? Justamente. Colocar, assim, na prática, o que a gente reza, o que Deus... É isso mesmo. A gente vai continuar com esse assunto. Tem muita coisa pra gente falar. Só começamos, mas no início do programa eu falava que hoje é início da quaresma, quarta-feira de cinzas. O Rafa já foi pra missa, eu vou mais tarde. É obrigatória. O padre também vai nos ajudar a entender algumas coisas do dia de hoje, né? Mas eu também falava que hoje é o lançamento oficial lá em Brasília, na sede da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E eu também dizia que a nossa equipe de Brasília, com o nosso repórter Ronaldo, está acompanhando tudo e vai deixar a gente bem informado desse lançamento da campanha da fraternidade. E ele está ao lado do vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo, e ele vai conversar conosco agora. Bom dia, Ronaldo, é com você. Olá, Renata, bom dia a todos do Manhã Viva. Nós estamos aqui direto da sede da CNBB, sede provisória, onde acontece nesse instante o lançamento da campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Algumas autoridades presentes, mas nós vamos conversar agora com Dom Leonardo Steiner, que é secretário-geral da CNBB. Dom Leonardo, bom dia a todo o nosso Brasil para o senhor. Bom dia a todos e principalmente os que nos acompanham através da Canção Nova. A gente sabe que todos os anos a CNBB sempre manifesta um anseio, um sentimento, uma carência ou uma ausência. O que a campanha da fraternidade deste ano percebeu? Nós, ao decidirmos essa realidade a ser refletida e rezada durante o tempo da Quaresma, tínhamos em mente os pobres, tínhamos em mente os desassistidos, mas tínhamos em mente criarmos um ambiente mais fraterno no Brasil. Um ambiente de maior diálogo. Políticas públicas é esse modo do Estado cuidar dos cidadãos. E também dos governos cuidarem dos cidadãos. A Igreja pode dar a sua contribuição. A Igreja deve dar a sua contribuição
no sentido de que todos tenham uma oportunidade, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na habitação, seja como crianças, seja como idosos. E nós não podíamos deixar de refletir essa realidade. E essa realidade vai ser refletida por todas as nossas comunidades e esperamos assim dar uma boa contribuição ao Brasil. Essa contribuição requer compromisso, conscientização das pessoas, maior engajamento e envolvimento nas questões sociais e políticas não partidárias? Não se trata de partidos políticos, se trata da política, isto é, daqueles que formam a cidade, isto é, o Brasil. Só existe Brasil porque existem pessoas. E essas pessoas, o Estado tem a obrigação de cuidar, tem a obrigação de organizar. E nós queremos alertar os nossos irmãos católicos, nossas irmãs da Igreja Católica, mas todos os cristãos e pessoas de boa vontade, da necessidade de participar ativamente das discussões e elaborações, da elaboração das políticas públicas, mas por que também não na fiscalização? Nós não podemos deixar passar esses elementos tão importantes. O Santo Padre nos enviou uma mensagem que vamos ouvir e lá ele destaca a necessidade de nós cristãos participarmos ativamente da construção de uma sociedade mais justa. No texto base, Dom Leonardo, haverá propostas concretas, por exemplo, para as paróquias, para os leigos em geral, para a nossa comunidade? A proposta é, primeiro, refletir essa realidade, rezar essa realidade em grupos, em famílias, grupos de rua, nas escolas, nos diversos lugares, mas também alerta depois para o elemento da participação, por exemplo, nos conselhos, nos diversos conselhos municipais, estaduais, a nível federal, participar das discussões, das elaborações que acontecem na comunidade, sermos ativos como católicos. Essas são as propostas principais, existem outras lá. Muito obrigado, Dom Leonardo, o senhor está liberado, porque já vai começar agora a sessão. Muito obrigado. E Renata, o Dom Leonardo está nesse instante indo para compor a mesa. Nesta mesa estarão o presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, e também acabou de chegar aqui a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, que também comporá essa mesa. Além deles, outros representantes de organismos importantes hoje na atuação da nossa vida pública e também na atuação de órgãos da CNBB, por exemplo, o CIMI, Pastoral da Criança, também representantes de alguns órgãos da CNBB comporão esta mesma mesa. Renata, a gente volta com você daqui a pouquinho, depois que tudo já tiver começado, trazendo já o conteúdo e o desenvolvimento dessa sessão de abertura da campanha da Fraternidade 2019. Até já. Muito obrigada, Ronaldo. Só corrigindo, foi o secretário-geral da CNBB que falou agora, Dom Leonardo Steiner, tá bom? E que bom que você vai voltar, vai acontecer agora o lançamento oficial da campanha da Fraternidade em Brasília e com certeza o nosso telejornal logo mais às 6:45 vai trazer toda a cobertura, mas o Manhã Viva ainda volta, como ele falou, falando desse lançamento. Nós estamos aqui com o padre, assessor da Arquidiocese de Aparecida, falando sobre o tema da campanha da Fraternidade. Padre, o senhor falava antes da gente entrar no ar que todas as paróquias, né, como sempre, como é de praxe, vai ter um assessor que vai fazer movimentar durante o ano esse tema, não é isso? Isso mesmo. Na nossa Diocese de Aparecida, né, da onde eu trabalho, lá nós temos a comissão da Arquidiocese. E essa comissão contém 5 leigos e depois seu assessor, que sou eu, né? Então, esta comissão ajuda a motivar cada paróquia para poder trabalhar com este tema. Mas também, além dessa comissão arquidiocesana, nós temos também as pastorais da campanha da Fraternidade. Então, toda paróquia tem a sua pastoral, ou seja, cada paróquia tem o coordenador e alguns membros que ajudam esse coordenador a trabalhar também com esse tema durante o ano. E é interessante que a igreja sempre trabalha com aqueles 3 passos, ver, julgar e agir. Justo. Dentro deste tema, como que serão os passos ver, julgar e agir? Né? Porque nós estávamos falando das audiências públicas para a criação de projetos. Mas uma vez, vamos supor que o projeto já está lá no governo local, já faz tempo que aquele projeto existe, às vezes o projeto nem funciona tão bem, né? Vamos supor que é uma merenda lá que não está funcionando bem. Como que esse texto base, depois o senhor pode mostrar né, para os câmeras pegarem, como que esse texto base orienta o cristão a agir com projetos que já existem?
Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer, né, aquilo que o Dom Leonardo acabou de dizer. O texto base, ele tem essa proposta de nós refletirmos um pouco, né, sobre esse tema. Ele quer que a gente pense na realidade que existe na nossa cidade, que existe no nosso estado. E o texto base, ele vem então com esses 3 pontos importantes. É o ver, o julgar e o agir. Então, cada diocese vai trabalhar com sua realidade. Primeiro vai sentar com o seu povo de Deus, vai refletir sobre a questão do tema, né, que é o ver. Depois vai trazer para a realidade da diocese, da sua cidade, e vai trabalhar com o segundo passo, que é o julgar. E depois o terceiro, que é o agir, né? Então, como a Renata acabou de dizer, a gente muitas vezes vai lá na Câmara e os projetos já estão feitos, né? Ou às vezes não, ou às vezes ainda vai ser feito ainda, né? Então, nós precisamos estar inseridos dentro desses conselhos. Então, a nossa Diocese de Aparecida, ela tem uma proposta para os leigos de cada paróquia. Nós, né, da comissão, nós fizemos uma pesquisa, né, de quantos conselhos que existe na cidade de Guaratinguetá, na cidade de Roseira, de Potim e assim por diante. Essas cidades que contêm, então, né, que formam a nossa arquidiocese. Agora nós vamos entregar, né, essa pesquisa, esse projeto para cada pároco. E cada pároco, então, vai motivar os seus leigos para estar inserido em cada conselho que existe na sua cidade, no seu bairro, para poder também estar participando e ser a voz de Deus. Então, e esses conselhos também podem criar projetos, por que não a própria paróquia, vendo ali a realidade do seu povo, criar um projeto como o próprio Ronaldo perguntou para o Dom Leonardo. Esse texto base vão ser apresentadas propostas concretas? Por que não, né, padre? Às vezes aquela paróquia, quantas vezes, né, ali a gente na nossa paróquia, que está ali inserido, vê um problema ali no bairro, na cidade, e por que não se juntar, é claro, de uma forma mais macro, a própria, né, o texto base, no Brasil, lançar uma proposta, mas assim, vamos falar agora de cidade, por que não, né? Verdade, Renata. Muitas vezes nós somos cristãos acomodados, né? Eu costumo dizer, lá na minha paróquia, muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo de apontar as coisas erradas que acontecem lá no meio de nós. Quantas coisas erradas a gente vê lá no nosso bairro, perto de nossa casa, né? A gente vê a praça cheio de sujeira, cheio de mato. Às vezes não tem nem lixo, assim, nem é caixa de lixo, né? Pra gente poder colocar o lixo nosso e assim por diante. Muitas vezes a gente tem medo, né? De apontar essas coisas erradas que acontecem para poder melhorar. Então a gente não pode. Esse lançamento da campanha da fraternidade, que daqui a pouquinho o Ronaldo inclusive vai voltar, né, ajudando a gente a entender e a perceber essa abertura da campanha da fraternidade, existem ali representantes do governo federal, né? Inclusive o próprio Ronaldo já citou. Agora, com relação ao município, à esfera municipal, esse lançamento da campanha ou em algum momento durante o ano também é feita uma reunião, um encontro com os políticos ali, seja com o prefeito, com alguns vereadores, para também a apresentação dessas propostas? Sim. Primeiro a gente tem a abertura, né, nas nossas dioceses, que é o dia específico, né, que o bispo intitula. Aí depois dessa abertura a gente tem a abertura paroquial, né, que vai acontecer hoje na quarta-feira de cinza nas paróquias. E depois a gente leva todo ano, né, lá na nossa Arquidiocese de Aparecida, este tema nas câmaras. Então, todas as câmaras que contém na nossa diocese, a gente leva este tema e reflete junto com os vereadores, com o prefeito. Então, a gente leva esse tema, sim, nas câmaras municipais que contém nas cidades da Arquidiocese de Aparecida. Porque, Renata, eu percebo que as pessoas em casa, elas precisam compreender, claro, muitas já têm essa noção, mas precisam compreender que realmente quem paga o salário do vereador da sua cidade, como do prefeito, é através da arrecadação de impostos que você paga, que eu pago, que todos nós pagamos. Então, a gente precisa realmente fiscalizar a ação ou as ações dessas pessoas que representam a população para justamente a gente zelar pela nossa região, seja pelo município, seja pelo nosso bairro, né? Ir lá na Câmara dos Vereadores, cobrar, exigir, encontrar o vereador, passar um e-mail, né?
Então, essas atividades são importantes para que as pessoas também cuidem, né, do patrimônio que é o município, o patrimônio público, né? Com certeza. E esse é o direito de todos nós, né? Então, nós devemos fazer a nossa parte. Como você acabou de dizer, a gente tem que cobrar aquilo que é do nosso direito. Lembrando que a igreja ela é pioneira na questão da questão concreta, né, de mudar a sociedade. As pastorais são políticas públicas muito concretas, né? Com certeza, Renata, sem dúvida. A pastoral da criança, ela mudou a vida de milhões de crianças no Brasil por décadas. Então, assim, ela não só quer sugerir que as pessoas acompanhem os projetos, mas a igreja, ela faz, né? Faz. Então, a pastoral da criança, estou dando só um exemplo. Tem pastoral do idoso, tem pastoral social, tem pastoral carcerária. São políticas públicas da própria igreja. É o braço, é a doutrina social da igreja. É a igreja, né? A fé sem obras é morta. Então, a igreja é pioneira nisso, né? Sim. Então, assim, é claro que tem nesse texto base, tem alguma coisa nesse sentido de incentivar ainda mais a ampliação das pastorais? Com certeza, tem sim. Até mesmo na questão do ver, né? O texto base, ele sempre puxa a orelha dos padres, dos leigos que trabalham nas pastorais sociais, né? Porque, como disse Dom Leonardo, são os pobres que são excluídos, marginalizados da sociedade, né? Que não tem voz e nem vez. E a igreja, ela é essa presença de misericórdia no meio dessa sociedade. Nesses exemplos que você disse, né? Pastoral carcerária, pastoral de rua, doméstica. E assim por diante. A igreja, né? É muito a mão rico. Da misericórdia mesmo. Falando de misericórdia, hoje é quarta-feira de cinzas. Vamos nos ajudar a entender um pouco mais, padre? Vamos sim. A missa hoje é facultativa? Vai quem se sentir ou é obrigatória? A missa, ela é obrigatória sim, né? Hoje, nesta quarta-feira de cinza, a liturgia nos proporciona a refletirmos um pouquinho sobre a nossa caminhada, né? Esse tempo da quaresma que inicia hoje é um tempo de conversão. É o tempo de nós olharmos para dentro de nós e percebermos quais coisas que nós precisamos melhorar. Eu costumo dizer, Renata, que nesse tempo da quaresma e principalmente hoje na quarta-feira de cinza, nós temos 3 pedrinhas preciosas que ajudam na nossa transformação de vida. Primeiro é a esmola. Como é que está a nossa vida de caridade? Precisamos partilhar, né, aquilo que temos com aquele que não tem, materialmente, e depois partilharmos com as pessoas espiritualmente. Quantas pessoas que hoje, né, estão no fundo do poço porque não encontrou Jesus e nós precisamos ajudar elas. Segunda pedrinha preciosa é a oração. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a minha vida de oração individual, a minha vida de oração comunitária, com a minha comunidade, com a minha paróquia? E por fim, como é que está a minha vida de oração com a minha família? Família que reza unida, permanece unida, né? E a última pedrinha, então, é o jejum. É importante fazermos jejum, né, material, aquele jejum do alimento que a gente se torna viciado, né? Por exemplo, tem gente que é viciado em comer chocolate, né? E a gente tem que se apegar disso, né? É importante sim, mas tem outro jejum mais importante ainda também, que é o jejum espiritual, né? Devemos fazer esse jejum espiritual. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer fofoca, né? De falar mal do outro, de julgar e condenar o outro. Tem gente que não tem paciência, né? Com o marido, com a esposa, com os filhos, assim por diante. Aí tá, né? Um bom jejum também. Hoje é um dia propício, então, para tudo isso. E a Canção Nova lança, como sempre, todo ano, o Retiro Quaresmal, sendo sempre embasado pelo tema da campanha da fraternidade. Então, olha a capa como está bonita. Todos os dias um texto bíblico para você fazer o estudo bíblico neste tempo voltado especificamente para o tempo da quaresma. Adquira, agora vale a pena, 3186-2600, para a gente viver bem essa quaresma e chegarmos na ressurreição de fato transformados. Tá bom? Vamos adquirir, vamos viver bem esta quaresma. E já está na hora do nosso intervalo. Espera por nós, porque nós vamos continuar falando sobre esse dia tão importante para a nossa igreja no Brasil. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre o lançamento da campanha da fraternidade.
que tem como tema fraternidade e políticas públicas. Serás libertado pelo direito e pela justiça. E a igreja está falando não de política partidária, tá, gente? Mas está falando em todo fiel cristão ser inserido e acompanhar, porque tudo está na Constituição Federal. Vamos acompanhar os projetos que estão lá na nossa sociedade, porque isso também é ser cristão, tá certo? Quem está conosco aqui é o assessor da Arquidiocese de Aparecida. Ele está nos ajudando a entender este tema, tá certo? E nós estamos entrando ao vivo, já entramos ao vivo no primeiro bloco, direto de Brasília, porque lá que é o lançamento oficial da campanha da fraternidade. O Ronaldo vai voltar também, ele prometeu, viu, gente? E neste momento está acontecendo o lançamento oficial da campanha da fraternidade. Já já ele vai voltar com mais informações. E hoje nós separamos este livro, Vencendo os Traumas que Nos Prendem. Descubra os primeiros passos para recomeçar. E por que nós separamos este livro? Nós estávamos falando de início de quaresma, nós estávamos... Opa, deixa eu ajeitar o livro aqui. Nós estávamos falando de quarta-feira de cinzas. O padre também foi nos explicando que é um momento da gente refletir, da gente pensar, da gente também mudar de vida. Então, muitas vezes, os traumas nos prendem e a gente não consegue dar a resposta que a gente precisa. Por isso, a gente separou este livro. Vamos buscar a nossa cura nesta quaresma? Vamos mudar de vida? Vamos curar as nossas feridas? Vamos acreditar num tempo melhor? Para a gente chegar, de fato, na ressurreição diferentes, tá certo? E, padre, vou fazer uma outra pergunta. Nós estávamos falando que a igreja não está falando de política partidária, mas aquela política que o Papa Francisco também falou, que é a política como caridade. Mas como não confundir? Como está inserido ali, acompanhando, como o Rafa falou, na Câmara dos Vereadores, acompanhando, mas de repente o partido vem e te faz um pedido, não, eu não quero, que não tem nenhum pecado também a pessoa se envolver com o partido. Porém, a igreja não está sugerindo isso. Como separar neste momento que não é o incentivo da campanha da fraternidade? Muito bem, Renata. Nós devemos saber separar, né? Como você acabou de dizer. A igreja, ela quer que nós participamos das políticas públicas dentro da nossa sociedade. Então, não há necessidade da gente ficar puxando sardinha para um candidato, para um partido. Não é isso que a igreja quer, não. A igreja quer que nós lutamos pelo direito e pela justiça de todos. É isso que nós devemos saber separar, então, realmente. Padre, a gente também está vendo aqui, eu estou aproveitando, né, esse nosso bate-papo, pegando o retiro quaresmal, né? É importante também a pessoa nesse tempo, porque aquela coisa, quando nós estamos centrados, né, a gente consegue, a gente age melhor, a gente entende, compreende melhor as coisas, né, e principalmente tem uma vida mais ativa na igreja, né? Então, com relação à quarta-feira de cinzas, o porquê das cinzas? O que a igreja quer recordar nessa questão da brevidade da vida? É importante a gente também ter essa noção do tempo curto da nossa existência, dessa nossa passagem aqui. E, diante disso, claro, promover o bem e lutar pelo próximo, não é isso? Hoje, na missa de quarta-feira de cinza, né? Com esse símbolo da cinza, quer mostrar para nós que de Deus nós viemos, de Deus nós voltaremos. Então, não adianta nada nós se apegarmos com as coisas do mundo, com os bens materiais, né? Porque os bens materiais servem só para servir a gente aqui na Terra. Mas se muitas pessoas se apegam muito com os bens materiais, é egoísta, é individualista, só pensa em si. Mas a missa hoje, da quarta-feira de cinza, é que nós tenhamos essa consciência. De Deus viemos, de Deus nós voltaremos. Então Deus nos coloca neste mundo numa missão, como você acabou de dizer. E qual que é essa missão que Jesus ele quer? Quer que nós construímos o seu reino. Esse reino de justiça, de amor e de paz.
Que legal, né? E falando em transformação do mundo, em atitude que muda a vida das pessoas, porque como o senhor está falando, né? A gente tem que fazer a nossa parte. O nosso repórter, Adilson Sabará, foi mostrar o que cada um pode fazer a sua parte, como aquele beija-flor, né? Tá um incêndio enorme, ele vai lá com as gotinhas e começa a fazer a sua parte. Já pensou se o beija-flor olhasse para todos os animais da floresta e dissesse, se todo mundo não começar a fazer, eu não vou fazer a minha parte. Faça a sua parte, não é verdade? E aí o mundo começa a se transformar. Foi isso que o nosso repórter encontrou nessa matéria. Vamos ver? Solidariedade é uma das palavras mais ouvidas nesta época do ano. Nas aldeias infantis, ela acontece todo dia. Nós temos o acolhimento. São encaminhados, então, crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, negligência, maus tratos. Uma criança não pode crescer e se desenvolver de forma adequada sem um lar. Por isso, a ONG Aldeias Infantis presta assistência a famílias em situação de risco e cuida das crianças atingidas por essa realidade, com os chamados mãe ou casal social. Ser uma mãe social, um casal social, um pai, você ser uma mãe de 10 crianças. Então você cuidar, os menores você dar o banho, você sentar para estudar, você levar nas consultas médicas, verificar quando está com febre, acompanhar toda a vida de uma criança como se fosse o seu filho. A ONG Aldeias Infantis SOS Brasil trabalha para que as crianças estejam num lar estruturado, com segurança e oportunidades. Nessa casa onde estamos, há um casal social, que nos reflexos da vida fazem do trabalho a alegria de educar crianças e adolescentes, até que estejam de volta às suas famílias de origem ou sejam encaminhadas para a adoção. É como fosse nossos filhos, só que não gerado da gente. O sentimento é esse, de ensinar, de puxar a orelha também, né, se preciso, dar bronca. O papel é o importante na vida deles, porque a gente está suprindo a mãe, né, no caso meu esposo, o pai, saber que eles não têm, perder esse afeto muito pequeno. É uma extensão do que é um pai de família, né, uma mãe também. Então a gente já veio com esse preparo, esse conhecimento de pai, né, e aqui é uma extensão da casa da gente. O brasileiro sabe ser solidário. Para ajudar, entre em contato com as aldeias infantis e apadrinhe uma das crianças. Que legal, né? Eu já conheci uma aldeia dessa de perto e é muito bonito, né? Então é isso, né, padre? Fazendo a sua parte. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, se a gente fosse listar aqui, às vezes é um gesto pequeno, mas assim... fazendo a sua parte. Olha que bonito. Enquanto as crianças estão ali esperando serem adotadas, elas vão para uma casa de família e ficam ali recebendo amor de uma família, que é diferente de uma entidade. Claro, muitas entidades seríssimas, muito bem cuidadas, mas nada melhor do que o afago, o carinho de uma casa, de um pai, de uma mãe. E elas ficam ali de forma provisória, algumas ficam para sempre. Mas elas ficam ali recebendo, olha que coisa bonita, né? Isso é a transformação da sociedade, do mundo. Então, assim, padre, o que o senhor diria para as pessoas que estão em casa, que é um convite para a Semana Santa também, desculpa, para a Quaresma, que o senhor falava desse convite da esmola, do sentir a dor do outro. Sim. Que a pessoa fica ali pensando, o que eu posso fazer? Né? Às vezes a pessoa não se identificou, eu ir para uma Câmara de Vereadores, eu fazer um projeto, mas o que a pessoa pode fazer para se inserir nessa campanha da fraternidade, para entrar nessa justiça e no direito e libertar e ajudar nessa libertação, que nada mais é do que a fraternidade, do que a transformação do mundo, né? Muito bem, Renata. Como nós estávamos dizendo, né, a igreja era inserida também na sociedade, para ajudar a sociedade a melhorar, né, cada vez mais e concretizar o reino de Deus, de justiça e amor e paz. E a gente sabe que a igreja ela faz muitos trabalhos bonitos, né, como nós acabamos de ver aí, né? Eu acho que é importante, nós que estamos aí assistindo, né, esse programa muito bonito, muito querido da Canção Nova, nós devemos também estar inseridos em algumas obras sociais lá da nossa paróquia. Pastoral de rua, pastoral carcerária, isso é políticas públicas. Então, existem várias obras sociais
na nossa paróquia, na nossa diocese, né? É só nós tivermos esse ânimo, entusiasmo de ir lá fazer uma experiência. Eu gostei? Vamos continuar. Então, é nesse jeito aí que a gente tem que ir. Seja também fornecendo alguma coisa, né, padre? Às vezes a pessoa tem para ir por inúmeras dificuldades, né? Mas e fornecer, então vou levar um alimento perecível para a pastoral da sopa, vou fazer aqui a sopa, vou entregar lá e o pessoal vai distribuir, né? A pessoa às vezes tem até uma impossibilidade física. Exato. Né? A pessoa não consegue ir com os vicentinos, por exemplo, né? Aqui nós temos as nossas obras sociais seríssimas, né? Que é o Bom Samaritano, que acolhe os andarilhos. Nós temos o Instituto, que tem quantas crianças, né? Que não cobra, né, mensalidade. Nós temos tantas obras, tem um CAC, o posto médico, quantas pessoas nós vamos fazer programas sobre as nossas obras sociais, que são seríssimas. Eu conheço assim, de perto, que eu fiz um especial, fiquei horas e horas lá dentro, seríssimos, né? Então, assim, às vezes a pessoa não consegue vir aqui, gostaria até, né? Mas assim, olha, eu não consigo ficar aqui no Bom Samaritano, mas eu posso ajudar com alguma coisa. Olha, eu tenho roupas que eu não uso mais. Como que vai ajudar essas pessoas, né? Então, assim, essa quaresma é bem propícia. O início da quaresma está perfeito com a campanha da fraternidade. Com certeza, né, sem dúvida. E também a gente pode ser solidário também na oração, né? No momento de espiritualidade. Tem gente que não tem assim, essa condição de deslocar da sua casa porque tem alguma deficiência física, né? Mas a oração já vale. A pessoa interceder na sua casa, né? Já dá essa força e coragem para aquela pastoral social ir caminhando. Mas o importante para a gente trabalhar, né, nessas pastorais sociais e ajudar a sociedade a crescer segundo o reino de Deus, a gente tem que ter a mesma atitude e o mesmo olhar do que Jesus. Jesus, ele teve o olhar de compaixão. Se Jesus curava muitas pessoas, é que Jesus colocava-se na dor do outro. Então, para a gente ajudar essa sociedade a ser melhor, ajudar nas pastorais sociais, a gente tem que ter esse espírito de compaixão também. Esse espírito de sensibilidade que, infelizmente, o mundo está perdendo hoje, né? E motivar isso, padre, acho que é importante também a gente sempre fazer essa sugestão, né? Você pega a sua família, vai a um parque, vai a um museu, claro, isso é fundamental. Mas por que não reunir a família e ir a um asilo, ir a uma creche, né? Ajudar numa pastoral como estas, né, diversas que nós possuímos. Isso também humaniza o seu filho, marca o seu filho, faz com que ele seja, né, se transforme numa pessoa melhor, porque é justamente isso, exercitar a compaixão. Sim. É um tempo muito propício também, né? Claro, a vida inteira, mas esse tempo, ele, né, convida a gente a isso, né? É um tempo, assim, é um tempo muito tenso, né? Graças a Deus. Intenso, melhor dizendo, né? Que aí entra a quaresma, mas não só a quaresma, mas a campanha da fraternidade entra aí para poder ajudar mais ainda. Vamos aproveitar a sua presença e explica para o pessoal de casa o que significa essas cinzas. Muito bem. O que significa essas cinzas para nós, né? Como eu sempre digo para o povo, de Deus nós viemos, de Deus nós voltaremos. Então, caríssimos irmãos, muitas vezes a gente quer ir na missa, né, para poder receber a cinza e pensa que a cinza será um passo de mágica. Vamos receber a cinza e já vamos ser curados, já vamos ser transformados de vida. Não é muito bem isso, não. Para receber a cinza, nós precisamos também abrir o nosso coração, receber Jesus na nossa vida, nos esforçar cada dia mais para deixar que Jesus, ele transforme o nosso jeito de viver. Aí sim, aí a cinza terá sentido. Que bonito, né? E tem gente que tem dúvida, viu, Rafa? Receber a cinza aqui tanto faz. Tanto faz. Pode ser na cabeça, pode ser na fronte. Parece uma pergunta boba, mas tem muita gente que tem essa dúvida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tanto faz. E a pessoa, qual a posição que a pessoa deve ficar? Pode ficar em pé, né? E aí o padre vai lá e vai dizer, convertei-vos e creio no evangelho. Então o padre pode fazer o sinal da cruz na fronte, com a cinza, ou pode fazer em cima da cabeça. E hoje jejum. E jejum também. É muito importante fazer esse jejum, né? Como eu sempre digo para as pessoas,
Existem dois tipos de jejuns, né? O jejum material, porque muitas vezes a gente é viciado, né? Por exemplo, no chocolate ou alguma bebida alcoólica, e a gente tem que desprender isso, porque isso nos escraviza, não nos deixa viver como filhos e filhas de Deus. E depois temos o jejum espiritual, isso é muito importante, né? Quem de nós não gostamos de fazer fofoca, falar mal do outro? Às vezes a gente falta paciência lá dentro da nossa família, do nosso serviço, enfim. Precisamos fazer esse jejum espiritual. Quem que está dispensado desse jejum? Eu estou falando agora do jejum mesmo de comida. Quem que estaria dispensado hoje? É todo aquele que tem algum problema de saúde, né? Tem gente que não pode fazer o jejum de não tomar o café da manhã. Porque se não tomar o café da manhã, né, é perigoso desmaiar. Então, todas aquelas pessoas que têm esse problema de saúde, então está dispensado. Padre, agora a importância também da confissão, né? A quaresma, ela entra, né? A quarta-feira de cinzas também com esse momento forte de reflexão para que justamente a pessoa se olhe por dentro, né? Olhe as suas atitudes, como o senhor já explanou tanto aí, a importância da busca da confissão. Com certeza. Esse sacramento é muito bonito, porque esse sacramento a gente experimenta a misericórdia de Deus. O amor tão grande que Deus tem por cada um de nós. Ele sempre está de braços abertos para nos perdoar. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele é o Pai das misericórdias. E nós precisamos ser o Pai e nós precisamos também ser esse Filho da misericórdia. Mas eu gostaria de dizer também que esse tempo é um tempo de nós, então, reconciliarmos com Deus e reconciliarmos com o próximo. Porque muitas vezes, Renata e o meu querido irmão, às vezes a gente não tem paz dentro do nosso coração, porque ainda habita em nosso coração o ódio, o espírito de vingança e assim por diante. Então, esse é o tempo de nós perdoarmos, amar mais, perdoar mais e assim por diante. É interessante porque a gente está falando em ao encontro da dor do outro, né? E a quaresma é essa conversão individual. Então, se a pessoa viver bem a quaresma, né? Esse jejum, essa esmola, tudo que a quaresma nos convida, provavelmente ela vai viver muito bem a campanha da fraternidade. Sem dúvida. É o reflexo, né? É o reflexo. Vai ser assim, o resultado de uma quaresma bem vivida. Porque uma pessoa que de fato se converte, de fato encontra Jesus, ela não consegue ficar em si mesma. Ela vai querer transformar ao seu redor. Mesmo que seja, como a gente falou, gestos pequenos. Não chega lá em Brasília com projetos que vão transformar o Brasil. Mas às vezes o seu vizinho, né? Às vezes você tá um tempão sem falar, né? Verdade. Às vezes você olha aquela pessoa, não dá carona para aquela pessoa. Às vezes você olha aquela pessoa, poxa, eu posso dar uma cesta básica para a pastoral do idoso? Eu acho que eu consigo se eu apertar um pouquinho. Então, são pequenos gestos que vai com certeza, né? E às vezes vai libertar aquela pessoa de um sofrimento. Né? Então, sim, exato. Pelo direito e pela justiça. Então, vivendo bem a quaresma, vivendo ela de forma profunda, provavelmente a pessoa vai responder o convite da igreja no Brasil. É isso, padre? Com certeza, Renato. Por isso, minha gente, não vamos fazer dessa quaresma mais uma quaresma. Isso. Vamos viver intensamente, né? Vamos colocar todos esses passos que a quaresma nos leva para refletirmos, melhorarmos de vida, para que possamos ressuscitar junto com Jesus também, né? No dia da Páscoa. E depois, definitivamente, também a Páscoa eterna. E lembrando muito bem que toda paróquia, como o senhor falou, tem um assessor que acompanha o fiel durante todo o ano com o tema. Essas pessoas podem procurar já essas pessoas na paróquia ou esperam um pouquinho, padre? Já pode procurar, né? Você que tem aí, que tá inserido na sua paróquia, né? Já pode procurar o coordenador aí da pastoral da campanha da fraternidade e já pode começar a trabalhar junto com eles aí. Então é importante você estar atento que na sua paróquia já tem um grupo, já tem um conselho, já tem a pastoral com este tema, né, da campanha da fraternidade. Se você se sentiu aí convidado a participar, a se inserir, então já busca a sua paróquia que já tenha lá uma pastoral só sobre esse tema para você movimentar, tá certo? Que esse objetivo do Manhã Viva é te deixar informado, mexer aí com o seu coração para a gente colocar em prática esse convite da Igreja no Brasil. Falando em CNBB, falando na Igreja do Brasil, nós estamos acompanhando o lançamento oficial da campanha da fraternidade
no Brasil, o que acontece em Brasília. No primeiro bloco nós entramos ao vivo com o Ronaldo, ele conversou com o secretário-geral da CNBB e ele disse: Renata, eu volto para dizer como foi, como está sendo o lançamento. E aí, Ronaldo, como está sendo? Fala conosco, é com você. Oi, Renata, mais uma vez a gente está voltando aqui direto da sede provisória da CNBB em Brasília. Eu estou um pouquinho mais contido porque está acontecendo nesse instante, ali dentro, naquele auditório bem pequeno e bem cheio, o lançamento da campanha da Fraternidade 2019. Estão presentes entre as autoridades Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, Dom Leonardo Steiner, secretário-geral, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e outros convidados especiais representando o Conselho Nacional de Saúde, representando entidades ligadas à CNBB que realizam esse trabalho bem próximo ao povo, como o CIMI, como organismos voltados para trabalhos de saúde. E bem, a sessão começou com o canto da campanha da Fraternidade, depois a leitura da mensagem do Papa Francisco para esta campanha da Fraternidade 2019. Parece ser um tema de não fácil compreensão, fraternidade e políticas públicas, mas é o conjunto, Renata, de ações que são feitas em benefício do povo. Tudo isso se chama política pública. Essas políticas podem ser feitas por um governo ou podem ser políticas de Estado, isto é, que passa de governo para governo. Um grande exemplo é o Sistema Único de Saúde brasileiro. Isso é uma política de Estado que começou num governo, mas que perpassa por todos os governos e certamente permanecerá. Mas o que a CNBB pretende com esse tema? Pretende, sobretudo, inspirar, iluminar hoje autoridades, gestores públicos e o povo em geral para que olhem para a qualidade das políticas públicas e também para que olhem para onde não há políticas públicas sendo praticadas e que o povo tem necessidade de que as políticas públicas ou o serviço das autoridades chegue até elas. Eu destaco aqui as palavras da Procuradora-Geral da República, que ainda permanece falando, mas ela começou dizendo o seguinte: essa campanha da fraternidade, ela toca o Estado brasileiro, toca gestores públicos, serviços públicos, toca na esperança do povo brasileiro. E ela disse mais: toca no povo para que faça a sua parte. E qual seria a parte nossa, do povo? Estarmos muito atentos a todos os governos, desde a nossa Câmara de Vereadores, nos nossos municípios, até a mais alta Câmara aqui em Brasília. Então, é uma forma de também tocar o povo para que o povo despertar o povo para a busca das políticas públicas com mais qualidade e exigir que os governos façam aquilo que é dever deles. Eu destaco agora as palavras do Papa, Renata, um trechinho só da mensagem do Papa falando sobre tudo isso, e é importante para que o povo brasileiro também não pense que esse tema é um tema que não deveria ser tratado por igreja ou por quem quer que seja. O Papa diz: muito embora aquilo que se entende por política pública seja primordialmente uma responsabilidade do Estado, cuja finalidade é garantir o bem comum dos cidadãos, todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promovam o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Esse tema, certamente, a gente vai conviver com ele ao longo de todo este ano de 2019. E amanhã à noite, Renata, no programa Além da Notícia, às 10 da noite, nós teremos presença de alguma dessas autoridades falando sobre este tema. Volto com você. Muito bom dia. Obrigada, Ronaldo. Muito obrigada por esse resumo, né? Você que estava aí acompanhando o lançamento oficial da campanha da Fraternidade. Que bonita a mensagem do Papa, né, padre? Que não só o Estado fale sobre isso, mas que cada um se sinta protagonista. Que palavra forte, bonita, né? É muito forte mesmo, né? Ainda mais vindo do Papa Francisco, o nosso primeiro pastor, né? Que vem dar esse exemplo, né? Para não deixar só a responsabilidade pelo Estado, mas a igreja também. Olha que interessante, né? Protagonista. Com certeza, também tem que ser este protagonista. Isso é muito importante. É o papel principal, né? Então, se a gente deixa tudo para o Estado, então assim, então não deu certo esse projeto, esse programa, então o problema é do Estado, né? O Papa, não, nós somos protagonistas, vamos
né, nos juntar e vamos, né, transformar. Que bonito, né? Com certeza, verdade. O senhor falava que esse protagonismo, essa preocupação vem de muito antes, né? Porque o texto bíblico que inspirou, o lema está em Isaías, né? Isso mesmo. Isaías capítulo 1, versículo 27. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Então, desde lá do Antigo Testamento, quando ele estava formando o povo de Deus, os profetas, né? Por exemplo, o profeta Isaías já lutava em busca de um reino justo, fraterno, solidário. Porque os profetas, eles viam que os pobres não tinham nem voz e nem vez. Que uns tinham muitos e outros tinham poucos. E outros não tinham nada. Então os profetas, eles eram esta voz, né? Essa voz desses pobres que não tinham nem voz e nem vez. Então, Renata, nós também do batismo, também temos esta missão de sermos profetas, de não ter medo. Os profetas antigamente não tiveram medo, né? E nós também não podemos ter medo de estar inserido, né? Como disse logo no começo desse programa, de estar inserido na sociedade, nos conselhos, ajudando ali, né? No nosso bairro, a buscar cada vez mais melhoria e esse bem comum, que é o bem de todos, né? Então a gente não pode ter medo. A gente tem que enfrentar. O reflexo sempre da campanha da fraternidade frente aos governos, né? Sempre tem esse reflexo, o respeito que tem a igreja no Brasil, a CNBB, como que foi aí a repercussão já no primeiro dia de lançamento, você imagina no resto do ano. Vamos acompanhar bem de perto e tomara que nasçam aí novos projetos e nem tanto novos projetos, mas que os projetos se consertem, né? Aí que eles consertem o que não está bom, né? Porque eu acredito que esse também é um dos grandes objetivos, né, da igreja e dessa campanha da fraternidade. Padre, muitíssimo obrigada pelo seu convite. Hoje ele disse, olha, eu tenho celebração, mas eu vou. Imagina, assessor da campanha da fraternidade, mas muito, muito obrigado pela sua presença aqui. De nada, e eu que agradeço, Renata, eu que agradeço também meu querido irmão Rafael, né, que também me acolheu super bem, a você que hoje, né, nos acompanhou nesse programa tão bonito, tão querido da Canção Nova. Muito obrigado pela acolhida. Então, vamos fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a parte dele, não é verdade, Renata? E qual o nome da sua paróquia mesmo? Paróquia Nossa Senhora da Glória. Olha, um abraço, pessoal, Nossa Senhora da Glória, né, que liberou o pároco pra gente, tá, gente? Muito obrigada. Dia de quarta-feira de cinzas, né? Então, um abraço para os paroquianos, né? Deus abençoe. E vocês viram que o programa hoje foi mesmo informativo para aprofundar o tema, né? Porque mereceu. Acredito que esse foi o nosso objetivo. Espero que a gente tenha ajudado e preparado, né? Para mim me serviu para você, Rafa? Muito. Então, nos preparou melhor para esta quaresma. Certamente durante esses 40 dias a gente vai voltar com mais assuntos, porque o tempo pede, né? Nós voltamos na sexta-feira, amanhã, eu não posso confundir, né? Porque o feriado faz assim com a gente. Mas amanhã é quinta-feira, né? A quinta-feira de adoração não tem programa, a gente volta na sexta-feira às 9h40, combinado? Obrigada a você e quem não foi na celebração como eu vou mais tarde, não se esqueça, tá bom? Hoje é dia de jejum, quarta-feira de cinzas e vamos nos preparar bem para esta quaresma. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.